Fala pessoal, voltamos com mais informações para todos vocês neste sábado aí de chuva aqui no estado de Minas Gerais. Já vai colocando aqui nos comentários a cidade que você está nos assistindo, coloca aí se está chovendo ou não, como está o clima, porque tem bomba que eu vou trazer para vocês aqui em primeira mão. Mas já vou pedindo para você colocando aqui também, se você é inscrito no canal, se não é, se inscreva aqui no canal, clica no botão inscrever-se, deixa o like no vídeo e explode esse vídeo, pessoal. Compartilhe esse vídeo ao máximo de patriotas de todo o Brasil e do mundo. Eu vejo que tem muitas pessoas assistindo o nosso canal aí de outros países. Eu agradeço a todos vocês aí pela companhia, por estar sempre nos assistindo diariamente. Pessoal, vídeo aí bombástico para vocês, um compilado de informações, fique até o final que vale muito a pena. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Mas ele não vai ser preso nunca. Vai, porque todos os países signatários da OEA serão obrigados, primeiro, a fechar as portas do país para o ministro e serão obrigados a penhorar tudo que ele tiver. E vai ser escolhido qual o país que ele vai ficar preso. Não vai ser no Brasil. E nem será preso pela Polícia Federal, que uma parte é a polícia do Xandão. E foi feito um acordo que depois de 2 anos, o Lula sairia da presidência e assumiria o vice. Só que quando aconteceu dia 8 de janeiro, isso já estava combinado com o STF, Superior Tribunal Eleitoral, do Gustavo Gaia. É muito claro e óbvio que vocês sabem disso, que eu estou desde 8 de janeiro do ano passado, desde quando aconteceu os atentados, os supostos atentados. Eu vim investigando. Dia 18 de janeiro eu fiz uma denúncia contra Alexandre de Moraes e denunciei ele lá no STF, que ele tinha que sair das investigações, e botei todas as irregularidades que ele estava cometendo. Bom, depois disso oficializou-se uma caça a mim. Só que durante esse período inteiro, eu também tive busca e apreensão, tive não sei o quê, no gabinete, no meu gabinete foi indeferido, a PGR falou, não, proibido fazer as buscas e apreensões em qualquer lugar, tal, o que está autorizado para o senador Marcos Duval, apenas depoimento, mas Alexandre de Moraes mandou o delegado Fábio Shaw ordenar e faz tudo. Então, no meu gabinete houve oficialmente uma invasão, porque a PGR não autorizou, e eu tenho documento disso, claro. E isso é um crime grave, é uma invasão de um poder dentro do outro, é gravíssimo. Só que você pergunta assim, por que hoje ele não fez busca e apreensão no gabinete do Marcel Van Hatten, não, oh, meu Deus do céu. Oh, meu filho. Gustavo Gaia. Porque a PGR disse que não pode, não é assim, busca e apreensão, eu acho, eu vou. E eu vou dizer uma coisa para vocês, o Gustavo Gaia é um cara extremamente sério. E o que acontece? Há uma guerra quando não se tem como pegar a pessoa ou por corrupção, porque antigamente era corrupção, malas de dinheiro e tudo mais. Só que hoje em dia a direita não tem, a direita não se envolve com corrupção. E o Gustavo Gaia tem um potencial muito grande, ele tem uma rede muito forte, é um cara muito coerente nas falas que ele dá, ele constrói os sites para poder dar direção para os brasileiros, o deputado tal, ou o senador tal, está apoiando ou não está apoiando, enfim. Então isso assusta a esquerda,
E a esquerda está claro que está num ataque feroz de tentar derrubar a direita, isso desde o dia 8 de janeiro do ano passado. Como até hoje o Alexandre de Moraes não achou uma agulha, um pelo em ovo sobre mim, eu comecei desde o ano passado. A única coisa que ele consegue fazer é porque são os outros que obedecem ilegalmente. E eu já denunciei também. O Alexandre de Moraes, oficialmente, eu falo para todo mundo, ele descumpre completamente a Constituição. Isso é crime. Ele está cometendo uma série de crimes. E Alexandre de Moraes, que eu não vou te chamar de ministro, que para mim ministro honra a Constituição, você não. Seu tempo está curto, você sabe disso. E aí, de repente, saiu, há 2 semanas atrás, a OEA, a Organização das Américas e tal, saiu um parecer favorável, uma denúncia, a primeira denúncia que eu fiz contra Alexandre, eu fiz centenas lá na OEA, que dentro da OEA tem o Tribunal Criminal Internacional. Aí eu vou explicar para vocês, tem muita gente perguntando assim, desculpa, vamos voltar no Gustavo Gaia. Então, Gustavo Gaia só é questão política, perseguição política. É um cara correto, é um cara honesto. Só que a imprensa, a federal divulga para a imprensa vai, isso se chama assassinato de reputação. E aí ele não tem direito a se defender porque ele não tem acesso aos autos, né? Mas será que é porque ele estava usando verba para aula e sei lá o quê? Ele não faria isso, não tem nada disso. Ele é muito correto. Então o tempo vai mostrar que foi um ataque, igual fizeram comigo, que eu estava envolvido no dia 8 de janeiro, depois dizendo que eu estava interferindo nas investigações. Ô Alexandre, você é burro, porque eu fazia parte da comissão representativa do Congresso. Procura saber o que é isso, para depois você me botar no inquérito que eu estava atrapalhando as suas investigações. Você é um cara despreparado, você é um falso ministro. Bom, e aí comecei a fazer uma série de denúncias, todo mundo vendo uma série de denúncias, e parei de ficar só na tribuna falando, vamos embora começar a juntar documentos e oficializar. Montei um grupo nos Estados Unidos, não vou citar o nome do grupo, é lógico, para poder então começar as investigações contra Alexandre. Foi quando nós descobrimos que o Alexandre de Moraes estava interferindo nas eleições de 2022. E aí, quando eu tive acesso aos documentos, eu falei, não, eu não acredito, não era as urnas sendo fraudadas, era manipulação, isso, e todo mundo perguntava assim, por que tanto poder Alexandre de Moraes está tendo, os outros ministros não falam nada, o que está acontecendo nesse país? É um golpe. E eu já falava para vocês no início do ano que o Brasil tinha sofrido um golpe de Estado pelo Judiciário, pela Suprema Corte. Ninguém acreditou. Todo mundo sempre achando que golpe de Estado se dá com as Forças Armadas. Isso é antigo, é a mesma coisa eu falar de carburador com injeção eletrônica. Não se usa mais carburador. Então o Brasil, o Biden, quando foi eleito, a primeira coisa que ele fez é inviabilizar a eleição de Bolsonaro. Então eles vieram aqui, o Serviço Secreto, fizeram uma sequência de reuniões com o Tribunal Superior Eleitoral, com o STF, chegaram à conclusão que o que tinha condições de tirar Bolsonaro era Lula. Então criou-se essa história, essa aberração da lei, e liberaram o Lula, e ainda com direito a ser candidato. Olha que absurdo.
Enquanto isso, o Bolsonaro não podia falar nada, não podia usar imagem nenhuma, não podia... A única coisa que o Bolsonaro estava permitido de fazer era respirar. O resto, tudo estava proibido. E o Lula, não só respirar, mas, além de tudo, planejar as suas ações criminais. Porque quem nasce, pau que nasce torto, né, não se endireita. E foi feito um acordo que depois de 2 anos, o Lula sairia da presidência e assumiria o vice. Só que quando aconteceu o dia 8 de janeiro, isso já estava combinado com o STF, Superior Tribunal Eleitoral, e eles, o Serviço Secreto ensinou a como manipular as redes sociais, o que tinha que fazer dos algoritmos, tirar os influenciadores de direita, impulsionar os de esquerda. Tudo isso está documentado em 500 páginas de documentos do Alexandre exigindo isso das plataformas internacionais. E sempre com a chantagem. Se não descumprir a Constituição, vai ser multa diária. Se continuar não descumprindo a Constituição, porque aqui garante a nossa liberdade de fala, não tem censura aqui. Então, se você não censurar essas pessoas, eu vou prender os responsáveis pela empresa no Brasil. Aí pronto. Gera medo. O medo é a pior coisa que um ser humano pode ter. Para certas coisas, o medo foi ao longo do milênio, foi uma forma também de se preservar a vida, mas era na época das cavernas, não de agora. Então, Hitler usou do medo, quer dizer, matava qualquer pessoa por qualquer motivo. Então, ele chegava e mandava, a pessoa obedecia, porque ia ser morta. Então, sobre o Gustavo Gaia, já encerrei. O cara é correto, é honesto, não é corrupto. Isso é uma armação por causa das eleições agora em dezembro. O jogo é bruto. O sistema é imundo. E o STF deu Estado. Quem hoje comanda o país é o STF. Não tenha dúvida disso. O Lula é só uma marionete, que agora vai sair, eu acho, né? Não sei. Que suma. Não fez nada, né? Vocês viram o Lula apresentando alguma obra, inaugurando alguma coisa? Nada, não fez nada. Só ficou viajando de avião, que era o combinado, passear pelo mundo com a noiva, com a esposa. Isso eu denunciava lá atrás, em janeiro, e todo mundo dizia que eu estava doido. Ah, Durval tá doido e tal. Bom, qual é a diferença do que está acontecendo, que aconteceu com Maduro, com o fato do Alexandre, que ninguém está acreditando que ele possa ser preso pela OEA? Porque o Maduro esteve aqui e tal e não foi preso. São duas coisas distintas. Primeira coisa que você precisa entender. O Maduro, ele foi condenado pela justiça americana, que, se eu não me engano, é TSF, que trabalha com drogas e tudo mais. Então, eles condenaram o Maduro por tráfico internacional de drogas, os Estados Unidos. Bom, aí, porque os Estados Unidos não faz parte da OEA. Por isso que eles não acionaram Maduro pela OEA, eles fizeram direto pela Corte Americana. Então, o dia que o Maduro pisar nos Estados Unidos ou alguém tiver coragem de prendê-lo, vai ganhar esse dinheiro aí. E por isso que o Maduro veio para o Brasil. Amigão do Lula, veio para o Brasil, porque sabia que Lula não ia prendê-lo por 15 milhões, se eles fazem acordo de bilhões, né? Até estupidez. Bom, o caso do presidente da Rússia. Por que o presidente da Rússia não veio para o G20? Porque ele tem uma condenação na OEA. Você vê o presidente da Rússia, que se acha o homem mais poderoso
se tremer de medo e não vir para o Brasil, para o G20, porque ele ia ser preso pela Corte Internacional, pelo Tribunal Internacional Criminal, Tribunal Internacional Criminal. Como ele já é condenado lá, então ele não veio, porque todos os países que são signatários à OEA, Brasil é um deles, a lei sobre violações de direitos humanos, abuso de autoridades e outras leis sobrepõem a nossa Constituição. Então, o primeiro movimento que a OEA fez, de todos, foi a confirmação do crime contra a minha pessoa. E foi o primeiro documento que a OEA soltou, dizendo que identificaram o crime e que é para eu, se tiver mais documentos, enviar. E eu tenho bastante documento, nossa senhora. Então isso já foi até providenciado, já foi enviado. Aí mas ele não vai ser preso nunca. Vai, porque todos os países signatários da OEA serão obrigados, primeiro, a fechar as portas do país para o ministro, e serão obrigados a penhorar tudo que ele tiver, e vai ser escolhido qual o país que ele vai ficar preso. Não vai ser no Brasil, e nem será preso pela Polícia Federal, que uma parte é a polícia do Xandão. Então, são duas coisas distintas. Então, o Maduro e a OEA, porque a OEA não vai prender, esquece que são duas coisas distintas. E Alexandre de Moraes, no máximo, eu vou botar aí até junho do ano que vem, ele vai estar preso. Não aqui no Brasil, mas num país que é signatário à OEA. Porque a quantidade de crimes que ele cometeu contra direitos humanos, abuso de autoridade, e também os policiais federais que cumpriram as ordens ilegais, infelizmente vão responder também criminalmente na OEA. Bom, então a OEA já passou para o Tribunal Internacional Criminal, Tribunal Criminal Internacional, tanto faz, que já começou a levantar os crimes. Os crimes são óbvios, são notórios, não há dúvida. Então, eu estou dando, no máximo aí, junho do ano que vem, para o Alexandre estar preso. Vai impedir dele ser preso? Tem nada a ver uma coisa com a outra. O impeachment representa 10% de uma penalidade que ele vai vir a ter. Então, o impeachment é mais simbólico e para a gente é mais saboroso, porque a gente mesmo fazendo a justiça, seguindo a Constituição. Então, ele dá mais prazer para a gente. Eu não acredito que se o próximo presidente do Senado vai pautar o pedido de impeachment. Eu sei que eu já consegui, eu não vou dizer agora que eu não vou dar aí um spoiler, mas eu consegui um apoio gigantesco de 42 senadores. Na próxima semana vocês vão ficar sabendo o que é. Eu precisava só de 41 para ter a maioria dos senadores. E 42 ainda pode mais assinar. Então, o Alexandre vai ter uma surpresinha pelo Senado na próxima semana. E ainda, então, o que para mim vai dar mais prazer em ver, vai ser ele preso pelo Tribunal Criminal Internacional. É esse que tem a lei para prender Alexandre. Então, e os crimes que Alexandre cometeu, violação dos direitos humanos, aquela prisão, cada pessoa que estava naquele galpão, homem, mulher, criança, idoso, é crime contra a humanidade, você juntar homem, mulher, criança, idoso. E eu tive lá, filmei e tem tudo já, foi tudo entregue, estava naquele pendrive.
Ano passado, eu entreguei tudo já para a OEA. Nós e a equipe dos Estados Unidos, estávamos preocupados só se o Biden ia continuar sendo presidente, porque ele que estava dando todo o apoio e o poder para o Alexandre, através... o Xandão tem sua polícia, o Biden também tem a sua. Mas quando o Biden teve aquele debate, nós ficamos apreensivos, porque aquele debate seria o divisor de águas. E no debate ficou claro que o próprio Trump estava muito maior e melhor, mais ponderado, tanto é que tentaram matar. Ah, mas foi um adolescente, um lobo solitário, negativo. Foi um grupo do governo do Biden que selecionou aquele rapaz para fazer o disparo. E vocês sabem de uma coisa? O telhado que ele estava andando, embaixo estavam os policiais que fizeram a seleção daquele menino, para que ninguém pudesse entrar e ouvir, porque é ferro, alguém andando pelo telhado. Bom, e prepararam a estrutura exatamente para um tiro que aquele fuzil tem condições de atingir, que é 150 metros, mas eles não contavam com Deus fazendo ele olhar para o telão, né? Então o Trump, mas a mulher aí e tal, ela tá bem e tal, tá nada, ela é péssima. A esquerda americana, que são os democratas, estão desesperados, já sabem que vão perder. Tanto é que o Elon Musk se juntou ao Trump. Senão, ele é um grande empresário, ele iria começar a se juntar a quem de fato iria ganhar, né? Não, então ele se juntou ao Trump, então fortaleceu ainda mais o poder bélico da política americana. E o Trump disse para um senador que faz parte desse nosso grupo que assim que sentar na cadeira de presidente, ele já vai pegar as decisões do Tribunal Criminal Internacional e já vai exigir que a OEA, que é ele que vai colocar o diretor geral, vai ser a escolha dele, e ele já vai exigir que o diretor geral já dê a sentença. E aí Alexandre vai ter um tempo aí de defesa e tal, o que ele não fez com ninguém, né, do dia 8 ou qualquer outro, mas vai ser preso. Não, assim, porque não foi só um ato que ele fez, foi milhões de atos que ele fez. Tanto é que o próprio pessoal da OEA falou assim: senador, nós já temos documento demais aqui. Eu falei: não, mas ele não está parando, todo dia ele está cometendo um crime. E a invasão ao meu gabinete foi o maior crime que ele cometeu de todos. O maior crime de todos. Tanto é que ele não entrou no do Gustavo Gaia. E ainda de um senador da República que tem, pela Constituição, o dever de fiscalizá-los. E aí ele inventa historinha, que eu estou respondendo não sei o que, respondendo não sei o que lá mais, negócio de tráfico de crianças, de adolescentes. Sabe o que é tráfico de adolescente pela lei? É eu pegar uma criança, quer dizer, pegar uma criança e obrigá-la a matar alguém. Isso é tráfico de menor, alguma coisa assim. Mas eles me incluíram nesse processo que é bullshit. Em inglês, quem sabe inglês vai saber o que é isso. É uma grande bullshit. E colocaram porque eu tinha um menor que deu um depoimento no dia de que ele estava, que a casa foi invadida e que o delegado Fábio Shor, o criminoso Fábio Shor, que eu sei que agora está tomando remédio controlado, porque está abalado psicologicamente, porque ele viu que a casa dele caiu, porque estava embaixo do braço do Alexandre de Moraes. E depois eu até coloquei aí, denunciei também o caso Monte Carlos, que no dia o parceiro dele da Polícia Federal morreu dentro de um cemitério, orando pelos pais que estavam enterrados. Veio um por trás e deu tiro na nuca.
Assalto que não é execução. E no mesmo dia, enquanto o policial estava sendo enterrado, o outro policial federal, que fazia parte da equipe dele, cometeu supostamente um suicídio. Olha só, hein? No mesmo dia, na hora que estava sendo enterrado, 2 policiais que estavam investigando. E de repente, as investigações pararam. Pararam tudo e tal, e não se falava mais nisso. E Fábio Shaw estava nas operações, ele não era delegado ainda. Quem era delegado era uma mulher que hoje trabalha com Alexandre Sem Moral. Bom, então, fazendo essa investigação, quando eu comecei desde 2023, fazendo a investigação, dia 18 de janeiro já tinha identificado em 10 dias que Alexandre Sem Moral tinha cometido uma sequência absurda de crimes contra a humanidade. Cada um que estava ali dentro, ele vai pegar no máximo, pode ser no máximo, 22 anos de cadeia, para cada um. Tinha quase 2.000 pessoas ali dentro. Isso só dia 8. Vamos supor, acabou dia 8, acabou, Alexandre virou santo e pronto e tal. Só no dia 8 ele vai responder por crime contra a humanidade. Aí vem, e ele continua, prisões ilegais, sem denúncia, sem passar pela PGR, invadindo o gabinete, fazendo busca e apreensão e tal. E eu comecei a falar, olha, porque teve policial, chegou para mim e falou assim, não, senador, é porque a gente tem que cumprir ordem. Negativo. Vocês que fizeram prova para a Polícia Federal, seja delegado da gente, não leram a Constituição, porque aqui fala, se você for demandado pelo seu superior para cumprir uma ordem ilegal, isso é a nossa Constituição, hein? Fora o que a OEA fala. Você tem por obrigação denunciar o seu superior que te deu essa ordem ilegal. Aí chega aqui em casa, quando souberam que eu tenho esse grupo de investigação lá nos Estados Unidos, o Alexandre Sem Moral manda apreender meu passaporte diplomático. Aí chega aqui, 2 policiais federais, viemos aqui apreender seu passaporte, e caso haja resistência, o ministro já determinou sua prisão temporária. Eu falei, o quê? Não. Vocês passaram colando. Vocês passaram na prova da Polícia Federal colando. Na Constituição, o senador da República só pode ser preso por crime inafiançável, exemplo, um homicídio, e em flagrante delito. Traduzindo, alguém está vendo o Duval matar outra pessoa, ou um policial está vendo o senador Duval matando uma pessoa. Aí aquele policial dá voz de prisão e eu tenho que ser conduzido para o Senado. Em 24 horas, o Senado tem que se reunir e fazer uma votação se o senador Marcos vai preso ou não, fica preso ou não. Então, quando estava assim, prisão preventiva, eu falei, não, vocês estão de gozação comigo. Dá uma lida no artigo 53, vê se tem prisão preventiva. E aí eu falei, se vocês ainda... Porque eu não vou entregar o passaporte, esquece que eu não vou entregar o passaporte. E vocês estão obedecendo uma ordem ilegal, inconstitucional. Vocês estão cometendo um crime e eu posso denunciar vocês por esse crime. E disse a eles, então faz o seguinte, me dá a voz de prisão, pela prisão temporária, que eu vou te dar a voz de prisão por violação da Constituição e abuso de autoridade. Simples assim. Como senador da República, eu tenho o dever, além de fiscalizar os órgãos, fiscalizar o Executivo, que dentro do Executivo tem o Ministério da Justiça,
Ministério tal, Ministério tal, Ministério tal, e nós temos a prerrogativa de fiscalizar, sim. Então não tem essa de, está atrapalhando as investigações. Alexandre, bullshit para você, seu incompetente. Então, aí hoje eu na correria, hoje eu pego e vejo, Alexandre acatou o pedido da PGR para não fazer busca e apreensão no gabinete do Gustavo Gaia, que é o correto. Falei, pela primeira vez, quase em 2 anos, ele segue a Constituição, os trâmites, né? Falei, tem gente que está com na mão, porque ao sair a decisão da OEA dizendo que de fato identificar o crime, isso em uma só, eu entreguei mais de 20 lá, mas muita, e ainda tem muita para ser entregue. De repente o Alexandre sem moral, agora tá seguindo quietinho, tá dando relatoria para outros ministros, tá se recolhendo mais, tá sendo menos polêmico, tá soltando mais alguém. De vez em quando a maldade cresce e aparece. Pois bem, pessoal, e o Lula que cancela mais uma viagem após acidente doméstico. Vamos entender essa matéria aí do Lula. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu liberação médica para retomar suas atividades em Brasília após sofrer um acidente doméstico. O incidente ocorreu no último fim de semana, demandando exames médicos para garantir que o presidente estivesse em condições adequadas de saúde para voltar à rotina de trabalho. De acordo com o boletim médico divulgado, Lula realizou exames no Hospital Sírio-Libanês para monitorar seu estado de saúde, que incluíram avaliações de traumatismo craniano e sangramento cerebral. Os resultados indicaram estabilidade em relação aos exames anteriores, permitindo que ele continue suas atividades na capital federal. Cancelamento de viagem à Colômbia. Em função do acidente, o presidente decidiu cancelar a sua participação na 16ª Conferência das Nações Unidas de Biodiversidade, a COP16, que ocorreria na terça-feira, dia 29, em Cali, na Colômbia. Esta decisão foi confirmada na sexta-feira após uma série de avaliações sobre a capacidade física de Lula de viajar. O acidente aconteceu no sábado, dia 19 de outubro, e gerou preocupações devido à possibilidade de complicações mais sérias, como traumatismo craniano. A equipe médica priorizou uma abordagem cautelosa, garantindo que todos os cuidados fossem tomados para evitar riscos à saúde do presidente. Agenda de Lula. Com a liberação médica, a agenda presidencial será ajustada para se concentrar em compromissos em Brasília. A equipe do Planalto decidiu manter uma rotina mais leve, priorizando encontros e atividades que não exijam esforços físicos intensos. Nova avaliação médica está programada para ocorrer em 5 dias, a fim de monitorar a evolução do quadro de saúde de Lula. Tá aí, né, pessoal? As informações. Lula aí cancela mais uma viagem após acidente doméstico. Coloque aqui embaixo a sua opinião a estas matérias, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Mais tarde tem vídeo novo no canal. Um forte abraço e te espero no próximo vídeo.